Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, onde nessa aula você vai aprender sobre a função média, a função máximo e a função mínimo. A função média, nós vamos aprender como tirar uma média de valores no Excel. A função máximo, ela dentro de um determinado conjunto de valores, ela vai trazer para você qual que é o maior valor naquele intervalo. E a função mínimo, ela traz o menor valor dentro de um intervalo. Para a gente fazer isso na prática aqui, eu trouxe essa planilha para vocês, onde nós temos aqui as filiais: São Paulo, Nova York, Londres, Rio de Janeiro, Paris e Novo México, e vendas por dia de uma semana, segunda, terça até a sexta-feira, e aqui os valores de cada venda. Eu quero trazer o seguinte aqui embaixo: quando termina a minha semana, eu quero trazer os seguintes relatórios para mim. Qual que foi a média do dia na segunda-feira? Qual foi a média de vendas em valor? Então nós vamos chamar a função média. Como é que funciona? Igual média. Observe que esse média ele tem um acento, não é? Se você não chamar o acento, ele não traz, ele não vai conhecer. Então, igual média com acento, abre parênteses, e você vai somente selecionar o intervalo. Pode fechar o parênteses e aí fica dessa forma, do jeito que você está vendo aí agora, e dar o Enter. Então ele traz a média da segunda-feira. Então foi para mim 5.998,17 centavos, que foi a média desse dia. Agora vamos aqui fazer a média da terça-feira, igual média com acento, seleciona o intervalo. Note que é o seguinte: você não precisa, em todas as fórmulas, você não precisa fechar o parênteses, tá? Se você clicar, se você apertar o Enter do jeito que está aqui, ele já fecha automaticamente para você. Ok? Ele já fechou para você. E lembrando também que você pode usar a função de auto-preenchimento, que facilita muito a nossa vida no Excel. Então, eu venho aqui nessa cruz e puxo até o final. Ele trouxe para mim a média total aqui de todos os dias: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá bom? Agora eu quero trazer aqui para mim qual que é a maior venda do dia na segunda-feira. Para isso nós vamos chamar a função máximo, também com acento, tá? Máximo com acento. Segue a mesma lógica de todas as outras funções. Depois que você chama a função, abre o parênteses, ele vai pedir para você trazer o intervalo, e você vai selecionar esse intervalo aqui. Cuidado para não selecionar esse intervalo, porque ele não faz parte das vendas, tá? Ele faz parte da média aqui. Então cuidado ao selecionar o intervalo certinho. Pode dar o Enter. Então a maior venda que nós tivemos nesse dia foi 9.821. E qual que foi a menor? A função mínimo, também com acento. Seleciona o intervalo e pode dar o Enter. A menor venda foi 1.823. Posso selecionar as duas funções, vir aqui no auto preenchimento e puxar até o final. Ele já traz para mim todo o resultado de todos os dias. Beleza? Agora aqui ao lado eu trouxe um relatório por dia, né? Agora eu quero saber qual que é o resultado por filial. Qual que é o resultado final da semana de São Paulo? Qual que foi a média? Mesmo esquema, igual média, abre parênteses, e agora ao invés de eu selecionar o dia, eu vou selecionar esse intervalo, que é de São Paulo, a semana toda. Posso dar o Enter. Então, a média da semana de São Paulo foi 7.093. E você pode arrastar aqui embaixo, que ele já traz para você todo o relatório prontinho. Qual que foi a maior venda da semana de São Paulo? Vou colocar igual ao máximo. E você vai selecionar aqui, ó. E pode puxar até aqui. Qual que foi a menor? Igual mínimo. Seleciona tudo. Pode dar o Enter. E aqui. E assim você tem todos
todas as informações que você precisa, a média, o máximo e o mínimo. Agora você quer saber o seguinte, qual que foi a média total de todas as filiais da semana toda? Como é que a gente faz isso? Eu não tinha nem programado aqui nessa aula, mas me veio aqui agora e eu vou ensinar você como faz isso. Então eu vou colocar aqui, ó, média geral. Qual que foi a média geral? Igual média. Você vai selecionar tudo isso daqui, ó, e foram os resultados da semana. Qual que foi a média geral então? 6.387,90. Qual que foi o maior valor da semana? Maior venda da semana. Qual foi? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Igual, máximo. Seleciona também todo o intervalo. Dá o Enter. Essa foi a maior venda da semana. Qual que foi a menor venda da semana? Igual, mínimo. E você seleciona tudo aqui. Beleza? Então aqui nós temos a média geral, a maior e a menor da semana. Sugiro que você pratique bastante essa função de média, de máximo e mínimo, porque lá na frente, quando você estiver desenvolvendo uma planilha um pouquinho mais complexa, você vai precisar usar bastante essas três funções, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.